tudo bem? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Andreina, designer de cílios e de sobrancelhas. E se você é lash designer, fica por aqui porque tá rolando uma série aqui no Instagram que eu estou chamando carinhosamente de retenções plenas, onde estamos falando de retenção, que é um dos nossos maiores objetivos quando falamos de extensão de cílios. Se você perdeu os outros posts, corre lá no feed, volta um pouquinho que a gente está falando de cada detalhe do que pode ser feito para melhorar a nossa retenção. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre como os fios que a gente escolhe podem influenciar na nossa retenção. Os fios são parte principal da nossa extensão de cílios, né? Então, obviamente, eles também interferem na nossa retenção. O primeiro ponto dos fios que eu quero ressaltar aqui é o aspecto do fio. Nós temos vários tipos de fio no mercado, nós temos fios opacos e fios brilhosos. Geralmente, os fios brilhosos são brilhosos justamente por ter uma camada de resina. Não é bem uma resina o nome correto, mas enfim, eles têm uma camada que cobre eles para dar esse efeito de brilho. Por isso, fios brilhosos podem sim ter uma retenção um pouco inferior aos fios opacos, mas lembre-se do primeiro ponto que eu falei, a acoplagem. A acoplagem é o que faz a real diferença. Volta no nosso post sobre acoplagem para dar uma olhadinha. Outro ponto que tem que ser levado em consideração é o tipo de fio para cada técnica. Você com certeza já ouviu falar que os volumes duram mais do que o fio a fio. Na real, não é bem assim, mas pode ser que seja. Como assim, Andreina? Tá louca? O que acontece é que no fio a fio a gente tem diferentes tipos de fio também. Nós temos fios para clássico e temos fios elipse. O fio para clássico ele vai ter uma área de contato menor com o fio natural, justamente pelo seu formato. Ele vai se acoplar ali em cima, beleza, por cima, pelo lado, por baixo, né? Disso que estamos falando agora. Mas o fio elipse, ele tem essa concavidade. Essa concavidade nos ajuda na retenção, porque ele abraça nosso fio natural. Assim como também as técnicas de volume. Quando a gente fala de volume, é muito comum ouvir o termo wrapping, que é quando os nossos fios englobam o fio natural. Isso acontece em alguns casos, dependendo da sua movimentação ali do feno, e pode melhorar a sua retenção também. Além disso, temos agora os fios de brasileiro. Os fios Y, que dominam a técnica conhecida como volume brasileiro ou volume wide, tem também essa concavidade, são 4 fiozinhos trançados e esse trançar dos fios forma uma concavidade similar à do fio elipse, então ele abraça o nosso fio natural de uma forma mais aconchegante que ajuda muito na retenção. Por isso que a maioria das pessoas que fazem volume brasileiro conseguem observar a diferença da retenção do brasileiro pro fio a fio. Aí falamos sobre o aspecto do fio, brilhoso ou opaco, o tipo de fio para cada técnica e tem outro detalhe que às vezes a gente não se atenta, que é o tamanho do fio sintético escolhido. Quanto maior for o nosso fio sintético, mais peso a gente vai estar colocando sobre o fio natural. Claro que temos que avaliar também espessura nessa continha aí. Mas é muito provável que uma extensão usando fios 14 mm, 15 mm dure menos do que uma extensão usando tamanhos 11 mm, 12 mm, porque a área de aderência no fio natural da nossa cliente vai ser diferente. E falando em fio natural, ele é assim, o ator principal. Então, toda essa escolha de qual vai ser o fio sintético ideal, qual vai ser a técnica ideal, vai ser alinhada junto com a cliente, levando em consideração o fio natural dela. Para finalizar, a moral da história é que é possível ter boas retenções independente da técnica que você escolha trabalhar. Fio a fio, volume brasileiro, volume russo. O que você precisa é identificar onde está seu problema com a retenção. Hoje a gente está aqui falando sobre fios, talvez você esteja usando fios longos demais para sua cliente. Já falamos sobre acoplagem, que é um dos principais pontos, e virão outros aí pela frente. Então, é possível sim ter boas retenções com qualquer técnica, é só se atentar aos detalhes. Aqui, como estão suas retenções? Deixa nos comentários aí suas dúvidas sobre o tipo de fio e qualquer coisinha me chama no direct.